Tudo bem, meus alunos? Espero que estejam todos bem. Tivemos uma semaninha de folga aí para dar uma desestressada, né? E espero que vocês estejam fortes aí para voltarmos, né? Para as aulas. Vamos dar alguns recadinhos, né? Alguns recados. Segunda-feira, dia 31/8, vocês vão ter toda a programação de setembro, né? Lá a disponibilidade de vocês. E essa aula aqui que eu vou dar agora também. Então, entenda bem o que o professor vai falar. Na última aula que o professor deu, ele pediu um trabalho. Até eu comentei uma data lá, mas agora a data correta de entrega está lá no... Desculpe. A data correta de entrega do trabalho vai estar disponível para vocês nessa segunda, dia 31/8. Então vai lá toda a programação direitinho e tal. Então vamos lá. Entenda bem, você vai ter que entregar um trabalho que o professor pediu, certo? Com conclusão, tudo direitinho, à mão, não digitado, certo? Outra coisa, até a data que o professor pediu o trabalho, a data de entrega, normalmente toda segunda-feira eu tenho uma aula. Então, o que você vai fazer? Nessa segunda-feira aí, que provavelmente vai ser a semana, ou segunda ou terça-feira, que vai ser a semana para você entregar o trabalho, você tem que entregar o trabalho e todas as sínteses de todas as aulas que eu dei até essa data. Então, eu vou contar quantas aulas, quantas sínteses você tem que entregar. Tudo bem? Então, entregue o trabalho e todas as sínteses que eu pedi. Todo o entendimento de todas as aulas que eu dei. Você tem que assistir todas as aulas. Até aquela data. Quando for na semana seguinte, eu vou dizer assim, não precisa mandar mais síntese. Tudo bem? Ok? Mas vocês do terceiro ano, vocês têm uma possibilidade de entregar mais para frente, então vocês vão ter uma condição diferente também. Tá bom? Outra coisa. Os alunos que estão de recuperação do segundo e primeiro bimestre, no caso do segundo, né, porque do primeiro eu já enviei quem está de recuperação. Do segundo eu vou colocar lá no Drive. Você vai ter segunda-feira, você vai já ter essa disponibilidade de quem ficou. Eu vou falar lá a relação e tal. Se você não ficou, tudo bem. Se você ficou e já enviou para mim, desconsidere o que o professor falar. Agora, se você ficou de recuperação e não entregou ainda, a aula para fazer, onde eu falo tudo, eu coloquei de novo lá no Drive. Está na pasta lá de recuperação. Todo o roteiro de recuperação está lá. Então, a recuperação é para ser entregue nessa semana que vai entrar agora, dia 31/8 a 4/9. É a data para você entregar. Se você não entregou ainda, é a hora. Tá bom? Então, espero que tenha ficado bem claro, né? E acompanhe todas as informações que estão lá no Drive, tá? Todos os roteiros. Então, essa aula vai estar disponível lá no roteiro 31/8. Então, eu vou falar mais sobre 2 textos aqui, que eu espero também que essa semana, eu não sei dizer para vocês que eu não tenho essa informação ainda, eu espero que vocês já estejam com o caderno do aluno 3, né? Porque eu sempre dou minhas aulas baseado, obviamente, no meu conhecimento, mas eu estou seguindo um roteiro que é o caderno do aluno de vocês. Eu já tenho acesso a isso via sistema, mas eu não estou com o caderno do aluno como vocês também. Eu tenho só no meu celular, tá bom? Por isso que às vezes eu estou olhando aqui, porque é a minha condição para passar para vocês. Mas eu estou seguindo o roteiro, explicando pelo caderno do aluno de vocês, tá bom? Então vamos lá. No texto 1, ele está dizendo assim: os japoneses aprendem na escola como agir em caso de terremotos. Os treinamentos simulados acontecem a cada 2 meses. Como o país está em uma região sujeita a abalos sísmicos de grande magnitude, o Japão tem hoje um dos sistemas mais avançados de defesa civil. Vou dar um pause aqui. Só para citar um exemplo para vocês. O último tsunami que aconteceu no Japão, a estrada principal lá da área que aconteceu, né, uma das principais estradas lá deles, eles refizeram em 2 semanas.
O Haiti, que sofreu um terremoto alguns anos atrás, aliás, duas ocorrências, uma atrás da outra, foram dois grandes terremotos, destruiu praticamente o país inteiro. Até hoje, o Haiti não se reconstruiu. O Japão já se reconstruiu. É óbvio que tem algumas áreas lá com maior incidência de radiação e tal, mas as outras áreas já foram totalmente reconstruídas, porque é um país desenvolvido. Então, até na tragédia há desigualdade na condição de reconstrução. Tudo bem? Legislações e tecnologias nas estruturas de construções que absorvem a energia dos terremotos. Então, toda a construção no Japão ela já é idealizada assim. Professor, mas por que acontece isso no Japão? Porque o Japão é um conjunto de ilhas, e ilhas são novas estruturas de rochas. Se elas são novas, elas estão ainda em adaptação. Então, a probabilidade, né, de acontecer um terremoto ali é muito grande. No Japão ocorre um terremoto a cada 1 dia e meio. Não necessariamente de grandes proporções, mas é habitual, porque o Japão é uma estrutura de rocha nova. Então ela está em adaptação mais frequente e ela está em intensa movimentação das placas tectônicas. Então, isso, quanto mais jovem, maior a probabilidade. Vou citar mais dois exemplos. Los Angeles, nos Estados Unidos, e o Chile, aqui pertinho da gente. Esses dois lugares têm muita ocorrência de terremoto. Tá? Ah, professor, mas por que no Brasil não ocorre? Porque o Brasil, a maior parte do Brasil, que não é igualzinho à placa tectônica sul-americana, mas o Brasil está no centro da placa. Então, no Brasil ocorrem abalos sísmicos, sim, de pequena magnitude. Todos os dias ocorrem, só que em áreas diferentes do país. Porque o planeta, por mais que você esteja já estabilizado, as suas rochas já estejam mais adaptadas e estabilizadas, como no Brasil, na sua maior parte. Nós temos casos no interior de São Paulo, temos casos no Nordeste brasileiro, que são áreas um pouco mais novas. Então, a placa ela não é inteira igualzinha, né? Então, há alguns lugares no Brasil que, teoricamente, poderia acontecer um terremoto de maior magnitude, mas é muito improvável, né? Porque a maior parte é uma área já adaptada. Então, por isso que o Brasil mais sofre a ressonância de outros terremotos do que as consequências, né, de vibração e tudo mais de outros terremotos acontecendo em outras regiões do que o próprio terremoto brasileiro. Tudo bem? Então, é muito improvável, não é impossível. E óbvio que o Brasil não tem a mesma condição de um Japão, certo? Então, sempre as catástrofes onde tem seres humanos são muito mais violentas e a magnitude é infinitamente do desastre maior em países que não têm a mesma condição de um Japão, por exemplo, de um Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha e por aí vai. Ok? E, inclusive de prever esses eventos. A população tem acesso ao manual de sobrevivência em caso de terremotos, nele são dadas instruções e tal. O cidadão japonês já está acostumado com isso. Agora vamos fazer um comparativo. Segundo a ONU, 1,85 milhão de pessoas foram afetadas pelo ciclone em Moçambique, né? Matando cerca de 700 pessoas em todo o sudeste da África. O ciclone Idai pode ser o pior desastre relacionado ao clima no hemisfério sul. Moçambique é atingido por 1,5 ciclones tropicais por ano. Entretanto, suas magnitudes são pequenas, se comparadas ao ocorrido em 15 de março, com ventos de 100 km por hora. O período de ocorrência dos ciclones tropicais no sudoeste do Oceano Índico se dá entre outubro e maio. E esse último ciclone, 2018-2019, foi um dos piores da história. E isso, obviamente, teve uma magnitude gigantesca. Ele pode não ser tecnicamente de grande magnitude, mas para uma região que é muito pobre, os efeitos disso são terríveis, né? Então, por exemplo, um ciclone desse, talvez, dependendo da área dos Estados Unidos, não teria a mesma, ou não seria um desastre tão tamanho como para o continente africano, qualquer país do continente africano, qualquer um. Mesmo a África do Sul, ainda assim, lá as consequências seriam muito piores, né? Então, tem algumas regiões do Brasil, por exemplo, que não acontece, não é muito usual acontecer aqui, porque
Primeiro que nós não somos ilhas, apesar de nós termos algumas ilhas ligadas ao Brasil. Mas essas ocorrências são áreas de choque de massas de ar frio e quente. São áreas muito específicas, né? Então, no Brasil é mais difícil isso acontecer, porque em quase todo o nosso litoral nós temos muitas áreas urbanas de muitos prédios, então é mais difícil isso acontecer. Não é impossível, mais difícil. Alguns anos atrás nós tivemos uma ocorrência dessa no sul do Brasil, né? Ainda mais é uma área de muito choque de massas de ar aí, de massa polar que vem do sul do nosso planeta, passa pelo sul e quando chega aqui encontra massas mais que vêm do continente, né? E essas massas se chocam e podem provocar com alta temperatura, com uma frente fria, poderiam teoricamente provocar isso. Mas aqui perto da gente é mais difícil isso acontecer, porque nós temos áreas muito urbanas, não temos grandes áreas abertas e nós também temos uma serra que impediria a ocorrência mais desastrosa disso, né? Em áreas mais abertas isso seria muito mais complicado, certo? Obviamente que quem mora do lado da praia ia sofrer mais isso. Nós temos esses períodos aí de ressaca e tudo mais. Então, o exemplo aqui desses dois textos foi para demonstrar para vocês quais são as consequências num país desenvolvido e num país subdesenvolvido, ou num continente que na sua maior parte é subdesenvolvido, que é o caso do continente africano, da qual nós estamos falando, certo? Então as consequências são desastrosas, né? E nós temos alguns casos de países do continente africano que não tem nem industrialização. Então vocês podem ter uma ideia de como seria difícil se recuperar de um evento de tal magnitude, certo? Inclusive, do ponto de vista de prever, o ser humano não tem a capacidade de prever com exatidão onde vai ocorrer, de que forma vai ocorrer. Alguns países mais desenvolvidos têm vários institutos que mapeiam essas probabilidades de eventos como um ciclone, como um terremoto, como um vulcanismo. Os países têm essa possibilidade de prever com alguma antecedência essas possibilidades. Tanto é que nos Estados Unidos eles fazem toda uma previsão, né? Quando vai ocorrer um evento desse, pedem para as pessoas saírem daquele lugar e tudo mais. Alguns podem, outros não, né? E agora mesmo, nesse momento, agora mesmo, nós estamos sofrendo uma questão de incêndios lá na Califórnia. Eu tenho uma ex-aluna minha que está lá nos Estados Unidos, eu falei com ela essa semana, ela me contou que ela está a 1 hora de onde estão acontecendo aqueles incêndios enormes. Ela falou que de manhã ela sente o cheiro de queimado e ela está a 1 hora de distância daquilo. Então você imagine como que é morar nesses lugares. Você tem que sair da região. Se você tem condições, tudo bem. Se não tem, como é que faz? Né? Tem pessoas que moram em locais de difícil acesso, né? Então a periferia na maioria das vezes sempre sofre mais do que os grandes centros, né? Sempre a condição para essas pessoas é melhor do que as pessoas que estão nas periferias, em qualquer lugar do mundo. Então, um país desenvolvido ele se recupera mais rápido dessas questões. Essas questões ambientais elas são mais sofridas para os países mais pobres, né? E o inverso também é verdadeiro. Os países que têm uma condição melhor se recuperam mais rápido e a catástrofe, entre aspas, é menor. Não quer dizer que não houve uma catástrofe no último tsunami no Japão, que afetou a usina atômica que era no litoral. Até hoje, não dá pra, o ser humano não consegue chegar lá, só robôs, né? Porque o índice de radiação é gigante, né? Então, esse evento foi de grande magnitude. Porém, as parcelas mais distantes já foram reconstruídas. Vai demorar dezenas de anos, séculos talvez, para o homem conseguir entrar de novo se ele entrar naquela região lá da usina atômica, tá? Mas os entornos mais distantes já foram reconstruídos no Japão, né? Agora você imagina quando acontece isso num país subdesenvolvido, né? Nós temos uma usina atômica em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, né? Um acidente desse, né? No Rio de Janeiro que está um caos econômico, social,
o governador agora foi retirado do... Está praticamente preso, né? Então, vocês imaginem isso. Tudo bem? Então, hoje, a comparação desses dois textos, vocês vão ter acesso a esses dois textos depois, né? Quando vocês estiverem com o caderno do aluno de vocês, vocês vão ter acesso a essa condição. Então, se preocupem mais essa semana, né? Em terminar as recuperações, deixar tudo em ordem, né? Independente de qualquer coisa, faça a sua parte. Às vezes tem alunos que perguntam para mim, professor, mas e aí, a gente vai passar de ano, não vai passar de ano? A gente não tem... se você fizer toda a sua parte, é óbvio que você vai passar de ano, né? Você... não tem problema. É óbvio que não é o ideal, é óbvio que nós gostaríamos de estar em sala de aula com vocês, recebendo o carinho de vocês, trocando ideia, tirando dúvidas, né? Às vezes as pessoas, eu já conversei com algumas pessoas sobre isso, não dá para você comparar uma aula de 20 minutos com uma aula de 55 ou 45 minutos. Você estando numa aula, nas condições normais, você para, você vai tomar uma água, você responde para um aluno, você vista uma apostila, você comenta alguma coisa, você para tirar as dúvidas dos alunos, o aluno fala. Aqui é só você falando o tempo inteiro, sem parar. O professor já fez 5 aulas agora. Então vai chegando uma hora que a sua garganta vai... Então é claro que eu gostaria de estar com vocês, gostaria de estar lá na escola com vocês, mas agora não é possível. A escola é um dos lugares mais perigosos para nós estarmos juntos, né? De contato, infelizmente. Até não sair uma vacina confiável, todos nós estaríamos em perigo, todos nós, né? Então, o que o bom aluno deve fazer, né? Eu não estou excluindo ninguém, eu estou falando isso para você pensar. Se você fizer a sua parte, assistir todas as aulas, tirar as dúvidas com os professores, ligar, você tem acesso. É óbvio que tem alunos que não têm acesso e nós estamos tentando atingir todos esses alunos que não têm acesso às tecnologias, mas o aluno que tem acesso às tecnologias, ele tem toda a possibilidade de entrar em contato com o professor, né? Os professores estão se desdobrando, trabalhando manhã, tarde e noite para atingir vocês. Tem alunos que me ligam toda semana, eu converso com eles toda semana. Tem alunos que fazem tudo certinho, entregam na data. Eles estão indo atrás, eles estão se preocupando. Eu sei que tem alunos que estão passando por dificuldades. Eu sei disso. Eu sou suspeito, eu converso com vários alunos durante a semana. Vários, eu não vou citar nomes, óbvio. Eu converso com alunos que estão passando por depressão, alunos que estão com ansiedade, estão com dificuldade, tem aluno que não está conseguindo sair da cama. Há casos e casos, eu converso com todos eles, né? Nós estamos tendo a devida sensibilidade de entender cada caso, né? Eu acho que você precisa conversar com os professores, você tem acesso a esses professores, converse com ele, diga o que você está passando. Agora, se você não está passando por nenhum problema, se você não está com nenhuma dificuldade do ponto de vista emocional e tudo mais, ou se você está passando por dificuldades financeiras, tem aluno que está passando sim, tá? A gente sabe de vários casos. Minha esposa também perdeu o emprego nesse processo aí do Covid, né? Então todo mundo está passando por alguma coisa, né? Mas o importante é a gente conversar, o importante é nós estarmos juntos. Nós não vamos sair desse processo sozinhos, nós não vamos sair disso aqui sozinhos. Nós precisamos uns dos outros, né? Agora, aquele que não vou fazer nada, não está nem aí, quem está perdendo é você. Você está perdendo a oportunidade de estar perto dos seus professores, de ter um aprendizado. É o melhor? É o que nós gostaríamos? Não, mas é a condição que se colocou. É a condição que está por um momento. Por exemplo, eu invadi a casa de vocês. Vocês invadiram a minha casa, né? Os pais invadiram a minha aula. Eu invadi a sala dos pais, a vida. Então, houve uma mistura de invasões aí. Foi necessária por causa de um vírus letal, né? Que nós ainda estamos lutando contra ele. A ciência está correndo, mas não se faz uma vacina a toque de caixa. A ciência não é assim.
Ela precisa comprovar, ela precisa testar, né? É muito sério esse negócio quando você mexe com vidas humanas. Nós passamos dos 120 mil mortos. Não era uma gripezinha? Então, não era uma gripezinha. Era algo muito sério, muito complicado. Não há economia sem seres humanos. A economia vai se estabilizar. E, invariavelmente, quem perde são os mais pobres. Os mais pobres têm que pegar ônibus, têm que ir trabalhar. Os ricos têm outras condições. Invariavelmente, quem sempre paga por tudo isso são os mais pobres. Então, faça a sua parte, independente de governo, de seja lá o que vier, faça a sua parte. Tome cuidado, né? Se preocupe com a higiene, né? Se preocupe em fazer as suas atividades. Se você está bem, se você está saudável, se você não tem nenhum problema daqueles que o professor falou. Se você tiver algum daqueles problemas que o professor citou, estou aqui. Eu dei o meu celular para todo mundo. Eu dei o meu WhatsApp. Você pode ligar para mim, não tem problema algum. Tenho o maior prazer em atendê-lo. Posso não te atender de momento, mas eu vou te retornar. Aí a gente conversa, a gente bate papo, a gente dá risada, a gente cresce junto. Um ajuda o outro. É para isso que a gente está aqui, para um ajudar o outro. Né? Eu também já precisei de ajuda. Então eu entendo bem quando o aluno não está legal, não está mal. Quando ele está de verdade, ele não está bem, eu compreendo muito bem isso. Não tenho problema nenhum. Lembre-se, nós não vamos sair disso aqui sozinhos. Nós não vivemos sozinhos. Nós precisamos muito uns dos outros. Viu? Então, se você tem algum problema, alguma questão a resolver, se você não está conseguindo fazer por algum motivo, contate os professores, eu estou aqui à disposição de vocês. Chame, tá bom? A gente está aqui. Estamos juntos. Tá bom? Uma ótima semana para vocês. Fiquem atentos ao Drive, lá tem as informações estarão lá todas disponíveis para vocês. E qualquer dúvida me chame no WhatsApp. Tá bom? Boa semana. Tchau, tchau.